Bom dia, irmão Alain. É uma satisfação estar novamente com vocês. Também bom dia, Jéssica. Bom dia a todos vocês, aos confrades da província de Aparecida, né? Província de Aparecida. Isso, província Nossa Senhora Nossa, Aparecida, viu, Jorge? Ficou assim oficializado na última semana agora na Assembleia. Você viu que bonito? É a ficou nossa madre provincial, viu? excelente, excelente. Parabéns a todos, é uma Obrigado, ótima obrigado. caminhada no Vamos, serviço dos mais pobres e abandonados. Amém. vamos em frente, né, irmão? Verdade, falando nisso, né, servir os mais pobres, os abandonados. Essa foi a inspiração do senhor para escrever, então, um livro tão especial? Sim, e também o próprio Evangelho de Lucas, né? Ah, Ali no capítulo 16, versículos 19 a 20, onde se fala, né? Havia o rico que esbanjava, dava banquetes, e o pobre Lázaro, que estava com fome e aguardava as migalhas. Eu acho que isso reflete bastante a sociedade da exclusão, da opulência e exclusão. Eu acho que e foi muito interessante Jesus colocar esta parábola, porque ele traz para nós uma reflexão que é daquele tempo, mas que perdura hoje, com outros matizes, outras roupagens, mas a questão da exclusão, da opulência, da ganância e da partilha, essas oposições, elas continuam e permanecem hoje. Então, assim, por isso que o tema do meu livro, né, esse é o livro que eu já havia falado também, é Bioética da População em Situação de Rua, pela editora Apris. Ele trata, então, essa pesquisa de campo, com as falas da população em situação de rua, expressando sua vulnerabilidade. E ali fala no Evangelho de Lucas, né, o Lázaro estava ferido e com fome. E vulnerabilidade é justamente isso, né? Vulneris, ferida, né? E é a capacidade, a suscetibilidade de ser ferido. E isso é a realidade da maioria dos pobres, e de modo especial os pobres mais vulneráveis, que é a população em situação de rua hoje, né? No Brasil, em Curitiba, onde eu fiz a pesquisa, mas também nas grandes capitais de todo o continente, dos 5 continentes, né, de todas essas realidades, regiões, dos grandes centros urbanos hoje. É um dilema, a questão da moradia, a questão da ausência de políticas públicas, né, nesse campo. o irmão Jorge, a gente quer assim cumprimentar você porque você está sendo muito fiel ao carisma deixado pelo nosso pai e fundador Santo Afonso Maria de Ligório, quando ele olhou aqueles cabreiros, aquela turma mais para lá. E essa é exatamente o grande objetivo de toda a ação missionária. Quando você cita o Evangelho de Lucas, me lembro também daquele que é o texto fundante da nossa congregação: o Espírito do Senhor está sobre mim e me enviou para essa boa notícia da copiosa redenção. E o irmão Jorge Tarachuk, Jéssica e queridos devotos de Nossa Senhora que nos acompanham, ele é doutor em teologia pela PUC do Paraná, fez o seu mestrado lá também e desenvolveu estudos nesta área da bioética. Então, o irmão Jorge, como é que foram feitas essas pesquisas, sobretudo com essa situação da realidade da população em situação de rua, numa grande capital como é a capital paranaense em Curitiba? Como é que foi isso aí? Certo. Então, naquele contexto, em 2012, eu trabalhava na Pastoral do Povo da Rua e tinha iniciado o mestrado na PUC do Paraná. E o tema dentro da bioética, eu optei onde estão os vulneráveis, né? O conceito de vulnerabilidade na bioética, que eu faço uma pesquisa, e daí resolvi pesquisar, então, justamente aquelas pessoas que eu já tinha contato no meu trabalho pastoral, que era a população em situação de rua. Nesse sentido, eu então juntei essa perspectiva da academia com o trabalho, a ação pastoral mesmo, que estava sendo desenvolvida, mas que estava cheio de dúvidas, né? E foi interessante essa pesquisa,
que eu fiz com homens e mulheres adultas, né, que viviam em situação de rua há mais de um ano em Curitiba. Então, um corte bem específico assim para analisar esta realidade em Curitiba. E foi então o meu conjunto de entrevistas, pesquisas, convivências, interações, reuniões conjuntas com eles no Ministério Público Estadual, onde tínhamos a questão dos direitos humanos, né? E também na Assembleia. E, na época, a gente conseguiu abrir a questão o canal da Assembleia Legislativa no sentido dos direitos humanos e o acesso da população em situação de rua. E outros espaços também de enfrentamento, ou seja, a questão da população em situação de rua também é uma questão que implica construção, proposição, onde eles são protagonistas de políticas públicas, né? Eu acho que nas esferas federal, estadual, municipal, elas se desdobram nesse sentido, mas é importante nesse processo do nosso trabalho, da ação pastoral mesmo, o protagonismo das lideranças do movimento nacional da população em situação de rua, no caso em Curitiba, né? Tinha os representantes, as lideranças ali também, e a gente estava sempre nesse embate, né? Junto ao município, ao Estado, a tudo, em relação a afirmar os direitos das populações em situação de rua, à dignidade, à moradia, a espaço público, né? Como um espaço para eles possam se reorganizar. E foi interessante que foi um grande aprendizado no sentido de que eu percebo que essa pesquisa pode ajudar, né? Esse livro é interessante porque ele pode ajudar também aquelas pessoas, mesmo que não conheço muito de bioética ou do conceito de vulnerabilidade, mas em um trabalho ao seu jeito com a população em situação de rua. Eu acho que ajuda a romper preconceitos e trabalhar novas atitudes de empatia, de solidariedade, de inclusão social e, ao tempo, fortalecer a luta da população em situação de rua para implementar políticas públicas. Porque desde 2009, então, na época o governo Lula era o presidente, houve pela primeira vez na história, né, foi instituída a Política Nacional para a População em Situação de Rua. É um fato inédito, porque até então a população em situação de rua era caso apenas de polícia e não de política pública. Então aí começa uma nova fase, uma nova compreensão, mas que precisa ser desdobrada, precisa muito ser caminhado, implementado, discutido através dos estados e municípios para que de fato se efetive novas atitudes em relação a essa realidade de exclusão de seres humanos, né? Que é a população em situação de rua, hoje, de modo especial, nos grandes centros urbanos. Muito interessante, irmão. E assim, esse é o desejo do Senhor com esse livro, né? Qual mensagem o Senhor gostaria de deixar para as pessoas, né? Mexer com as estruturas, sim, das questões, assim, voltadas à política do nosso Brasil, que precisa, sim, ser revista, sempre ser analisada, mas também deixar uma mensagem própria àqueles que estão nos acompanhando nesse momento? Eu acredito que a mensagem é justamente ouvir Jesus. Eu acho que é escutar com o coração, com a mente, com o seu ser, Jesus andando através da população em situação de rua. Então, às vezes, quando alguém pede o pão, é Jesus pedindo pão, entende? Assim, nessa perspectiva, essa mística de acolher a palavra de Jesus. E quando ele fala, né, o rico e o pobre Lázaro, né? Ali Jesus coloca muito claro, e também em outro momento, né, quando vai falar, estive com fome, me deste de comer, estive com sede, me deste de beber, estive em uma situação de fragilidade e supriste. Eu acho que esse é o critério do nosso trabalho, da nossa missão, do nosso envolvimento, é escutar a palavra de Jesus. Nesse sentido também, e fortalecer a luta por melhores condições de vida para a população em situação de rua. De modo especial, hoje a luta pela moradia, né? A luta pela moradia, a luta pela saúde pública, fortalecimento do SUS, hoje pela inclusão nos vários espaços de atendimento à vida, né? À população em situação de rua. É isso mesmo. Meu querido irmão Jorge Tarachu, cuidar
de tudo aquilo que é humano, a gente sabe que essa é a lei essencial do Evangelho, se anunciar a copiosa redenção. Parabéns pela sua sensibilidade, por esta obra. Obrigado pela sua participação e muito fiel também ao que dizia o nosso lema do sexênio passado da congregação, né? Testemunhando aí o Redentor, solidário na missão, o mundo ferido. Gente, o problema é nosso, a luta é nossa. Irmão Jorge, muito obrigado. Faça um contato seu aí, irmão, de Instagram, para que as pessoas possam também conversar com você, interagir com você e conhecer um pouco mais desse seu trabalho. Olha, Alan, obrigado, primeiro agradeço essa oportunidade de divulgar o livro. Então, o livro, na realidade, vocês podem entrar em contato através da editora Pris, mas também através do meu e-mail, jorge.outlook.com. Eu até tenho o Instagram, mas eu não utilizo o Instagram. Pelo e-mail é melhor. O meu também está estragado, viu, irmão? Então, não tem problema. Então, eu prefiro usar o e-mail, outros meios. Eu estou, assim, encurtando meu tempo com as mídias e ela escrevendo mais com a gente, né? Isso é verdade. Então, tá bom, irmão Jorge, muito obrigado, viu? Quem desejar vai conversar com você também. Você é sempre bem-vindo aqui entre nós. Então, obrigado e desde já parabéns a você, a Jéssica, a todos. Um abraço aos confrades, aos nossos co-irmãos redentoristas, seguidores de Santo Afonso, São Geraldo Magela. Olha, o meu fraterno abraço a todos.